E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à segunda parte da nossa série Dominando o Visual Studio Code. Agora a gente vai avançar ainda mais nesse editor de texto e vamos aprender coisas realmente importantes para o dia a dia de desenvolvimento com ele. A primeira coisa que a gente vai ver é como instalar extensões, depois a gente vai ver como instalar temas, para deixar mais elegante o nosso editor de textos, como gerar snippets para acelerar o desenvolvimento, isso realmente ajuda, como gerar tasks, o que são tasks, como rodar essas tasks, e também como usar e entender o fluxo do Git no Visual Studio Code, e também como debugar o nosso software usando essa ferramenta auxiliar que ele já traz nativa para a gente, beleza? Então vamos lá, vamos desenvolver ainda mais nossas habilidades no Visual Studio Code. Beleza, então chegamos aqui no console para começar e primeiro a gente vai falar sobre extensões e temas, depois sobre Git, snippets e debug, beleza? Para começar então, extensões. Extensões são ali plugins, bibliotecas que estendem o comportamento da ferramenta, no nosso caso do Visual Studio Code. Nesta aba aqui do nosso sidebar tem as extensões, como eu tinha dito antes, as que estão instaladas e também algumas recomendadas aqui, beleza? Eu vou instalar então uma que ajuda a criar snippets usando Materialize, que é outro framework que eu gosto bastante, inclusive tem vídeo no Ambitcode sobre como utilizar o Materialize, como instalar o Materialize, beleza? Então, primeira coisa, quando você quiser encontrar uma extensão, ou você vai no Marketplace, ou você simplesmente digita aqui uma palavra-chave, como por exemplo, Materialize. E eu vou dar um pesquisar. Ele encontrou uma, eu vou abrir aqui. Uma coisa importante para você saber se a Jane vai atender ou não a sua necessidade, se existe mais chance ou menos chance dela atender, é ver a quantidade de downloads, também como ela foi avaliada por outras pessoas, já que são desenvolvedores isolados que desenvolvem essas extensões, etc. Beleza? Também ver se ela está bem documentada e se com essa documentação você vai conseguir utilizar, também é fundamental. Eu vou dar um install aqui. Depois que eu dou um install, ele me pede para fazer o reload. Geralmente ele pede fazer o reload em todas elas. Também me permite desabilitar só nesse workspace ou em todos os lugares e desinstalar. Eu vou dar um reload, vamos ver o que vai acontecer. Ele dá o reload como se fosse um reload de browser mesmo, um Ctrl R ou alguma coisa assim. E aí ele voltou ao normal, em teoria está funcionando já. Mas eu quero ver ali na documentação como utilizar, Geralmente ali na documentação ele explica como utilizar isso que a gente acabou de instalar. Então, Materialize. Beleza, Então aqui ele mostra o comando para gerar o snippet do IntelliSense. Beleza, vamos tentar gerar alguma coisa aqui, uma tabela, mztable. Então eu vou abrir aqui um arquivo HTML qualquer, vou digitar HTML, 404, pode ser. Vou apagar aqui e vou começar a digitar então mz, que é o que ele me sugere ali, mz. O IntelliSense já completou aqui, já mostrou várias opções, muitas opções mesmo. Eu vou por mz-table, que é o que a gente estava querendo usar. Uma tabela com borda, Eu vou clicar em Enter, ele gerou toda a tabela já para mim usando as classes do Materialize. Não é bem legal você poder ter isso, ao invés de ter que ir lá na documentação do Materialize, ver como é que é, você simplesmente usa o MZ, um BTN, um botão default. Olha que legal, as classes estão certinhas, Waves Effect, etc. Bem legal, bem legal mesmo. Alguma coisa como uma div, não, div não funcionou. Não, beleza. Container, a gente poderia procurar alguma coisa. Que legal, um card, que é uma coisa que eu uso muito no Materialize. Então, funciona de verdade instalar uma extensão. Então, você vem aqui, pesquisa o que você acha interessante, dá uma olhada na documentação, vê como é que a galera está avaliando ela e instala. Beleza? Tema é a mesma coisa. Tema você pesquisa junto com as extensões aqui. Tem um tema que eu acho interessante que é o Drácula. Vamos pesquisar Drácula oficial.
Você vem aqui nas extensões e instala da mesma forma que você instalou antes. Aí você vai dar o reload e, em teoria, nada vai acontecer, porque ele não troca de tema sozinho, né? Você precisa ir lá trocar, beleza? Então eu vou vir aqui em File, Preferências, e vou vir em Color Theme. Ó, ele abriu esse menu para mim, inclusive ele vem com vários temas já instalados, inclusive o Drácula. Eu vou apertar só para baixo, ele vai me dar um preview de como vai ser quando tiver com o tema. Ó, apertei para baixo, mudou completamente. Ó, o Drácula é bem elegantezinho, né? Tem o Drácula Soft, que muda um pouquinho a cor, e tem vários outros que já vem junto. Ó, esse aqui com estilo bem Windows antigo, né? Vários outros aqui bem estranhos, alguns bem bonitos, alguns diferentes, alguns que lembram muito Windows 95, 98, né? Eu vou deixar no Drácula aqui, só para a gente continuar a partir de um que a gente instalou, beleza? Então você viu que instalar temas é bem fácil, né? Inclusive é igual instalar extensões, e você pode olhar lá no Marketplace também os temas, qual te agrada, qual não te agrada. Eu gosto desse aqui do Drácula e gosto principalmente do oficial. Eu sempre deixo no oficial, que é o que eu gosto mais, beleza? Então aprendemos como procurar e instalar novos temas e como selecionar eles aqui no File, Preference, Color Theme, beleza? Uma outra coisa que eu acho importante é te ensinar como customizar as cores do tema que você escolheu, porque às vezes você escolhe o tema, mas queria uma mudança aqui e outra mudança ali. Então você pode vir no File, você vai vir em Preferências também, tá? Dá para usar também os atalhos, o Ctrl vírgula aqui, ó, vai vir em Settings, como a gente já tinha visto Settings antes, e vai ver que tem algumas configurações aqui que são do tema. Ó. Você pode pesquisar, ver direto coisas que são do próprio tema, né, de customização do próprio tema. Você pode pesquisar aqui com Theme, por exemplo, e é nesse Workbench Color Customization. Então lembra que eu falei que aqui você vai sobrescrever as coisas que estão aqui, beleza? Você pode ver ó, que ele sobrescreveu esse documento oficial, colocando o Drácula como o próprio tema que a gente está utilizando. Mas se a gente quer mudar só as cores do Drácula, a gente clica em Edit aqui, ó, Copy to Settings, beleza? Ó, colocou aqui, ele jogou para cá para a gente, beleza? Agora ó, a gente abre aqui JSON normal e começa a escrever ó, Active Bar Background, que é essa barra aí da esquerda, né, que eu chamei de Sidebar, ele chama de Active Bar, beleza? Então você pode pesquisar aqui ó, pelo IntelliSense ó, todas as possíveis coisas que você pode mudar, dando um Ctrl barra, por exemplo, ó, Drop Down, Editor, qualquer coisa assim, um background de alguma coisa, seja do botão, seja de qualquer outra coisa. Vamos então mudar da Active Bar o background, vamos ver como é que fica. Active Bar, background, colocar uma cor hexadecimal aqui, tá? F2, F2, F2. E vou dar Ctrl S para salvar. Ó, mudou a barra, ficou branca, né? E também você pode mudar a cor, ó, para qualquer outra cor que você quiser também. Então vou tentar um cinza aqui para ver como é que fica. Ó, salvei, ficou um pouco melhor, mas ainda assim ficou bem esquisito. Um A já ficou um pouco melhor. Talvez um 666 sugestivo aqui fique um pouco melhor. Mas eu vou deixar normal, mas você entendeu que dentro desse JSON você pode escolher as outras opções para editar as cores do seu tema. Beleza? Isso é só um detalhe, mas que o pessoal gosta bastante de editar as coisas, né? Então agora ficou perfeita a cor, que é a cor oficial dele mesmo. Show! Então agora que a gente aprendeu sobre como instalar as extensões, como instalar os temas, inclusive como customizar as cores do tema, agora a gente já pode seguir para a parte de snippets, que é uma coisa que eu gosto bastante. Se você vier em File, Preferências de novo, User Snippets, ele vai mostrar então uma lista de linguagens que você pode criar o snippet aqui. Eu vou criar em Ruby, tá? Ó, ele gera para mim já então um esquema de snippet aqui meio pronto, beleza? Eu posso então, com esse arquivo gerado, né, com essa lista de snippets de Ruby, colocar um prefixo, né, um nome aí para o meu snippet. Posso colocar alguma coisa como 1-bit code.
Eu posso dar aqui um puts, one bit code, tá? Um snippet, pessoal, é um pedaço de código que serve em vários lugares. Imagina que em vários lugares eu quero usar puts numa linha e puts em outra linha. Então, esse snippet serviria para isso. Quando você coloca esse cifrão número 1, quer dizer que ele vai parar o cursor aí na hora que você estiver criando esse snippet para você colocar esse valor, para você substituir no caso, né? Então, o puts aqui seria legal fazer algo com uma coisa assim, e colocar talvez mais, dando espaço aqui, mais 1, beleza? Colocar alguma coisa assim. E aqui embaixo 2, que é o segundo ponto onde ele vai parar. Então tá, essa aqui tem uma descrição, você pode colocar uma descrição, one bit code example, simplesmente um exemplo, one bit code. Depois que eu criei meu snippet Ruby aqui, eu posso vir simplesmente no arquivo .rb qualquer, eu vou vir no application controller, vou dar um espaço e vou começar a digitar o nome do meu snippet, one bit code. O IntelliSense já mostrou ele para mim. Eu vou dar um tab. Veja bem, ele parou o cursor justamente na posição do cifrão 1. Então eu posso pôr one bit code mais VS Code, ou melhor, VS Code. Se eu der outro tab, ele cai na posição de cursor que tinha o cifrão 2. Se tivesse 3, seria da mesma forma. Então eu vou colocar aqui um símbolo qualquer. Beleza. Então você viu como é que funciona fácil, como flui fácil, né? Essa questão de snippets aqui no nosso VS Code. Então, user snippet, eu escolho outra linguagem. No caso do Ruby, eu poderia pôr uma vírgula aqui e criar mais snippets. Eu uso bastante snippets no dia a dia, principalmente lá no Atom, que eu uso mais, tem bastante snippet. E eu acho que você deveria ter essa boa prática de usar snippet. E aí, quando você instala, né, um snippet HTML, um snippet Ruby, já vem um pacote de snippets, igual esse do Materialize que a gente viu juntos, né? A gente, na verdade, instalou um pacote de snippets do Materialize, que quando você começa a digitar, ele gera. E é a mesma coisa que você mesmo pode criar direto no File Preference User Snippets, beleza? Show de bola! Outra coisa que eu acho fascinante também são as tasks que a gente tem aqui no Visual Studio Code. Se você vem aqui, tasks, e põe configure tasks, para você configurar as suas tasks, você vai cair nesse JSON aqui. Todas elas são configuradas nesse JSON. E para explicar, uma task é alguma coisa que pode, por exemplo, rodar no shell, ok? Nesse caso aqui é um echo. Tá, mas para que serve isso? Bom, por exemplo, se você é do Rails e quer rodar uma migration, você pode simplesmente dar Ctrl, Shift P, Run Task aqui, ok, Run Task, e ele vai perguntar qual task, você vai escolher a Migration, isso vai ser rodado lá no seu console, etc, tá? E ainda mais, coisas mais complexas, comandos maiores, né, que incomoda bastante ficar repetindo no dia a dia. Então vamos lá, vamos ver rodando esse echo, vamos ver se funciona. Então vou dar um Run Task, echo, vou dar Enter 2 vezes, beleza, rodou, bonitinho, apareceu aqui o resultado do console. E agora eu vou dar um exemplo do mundo Rails, que é, por exemplo, o Routes. O Routes mostra então as rotas ali do meu projeto, né, os endpoints, por assim dizer. Vou dizer que ele é do tipo Shell, e vou colocar aqui então Rails Routes. Se eu quiser colocar mais tasks, eu ponho uma vírgula aqui, vou até copiar esse mesmo modelo, e coloco a task aqui embaixo, tá bom? Show! Então aqui eu ponho migrate, por exemplo, para migrar o banco de dados ou qualquer coisa assim, ou reset, né, para resetar o banco de dados. Então eu vou pôr aqui reset, e aqui eu vou pôr Rails, db drop, db create e db migrate junto, vai dar um reset aqui no meu banco de dados, db migrate, beleza? Então eu vou rodar tasks, run task, vou escolher uma das duas, vê que ele mostrou as duas pra gente, vou dar o routes, vou falar para ele não fazer o tracking ali da saída nem nada, mostrou as rotas do meu projeto aqui no terminal. E se eu rodar agora a minha task de reset, vamos ver se ele vai resetar meu banco de dados. Beleza, tá rodando, rodou o drop, rodou depois o create,
e depois fez o migrate. Perfeito, rodou tudo como deveria. Então, essas tasks elas ajudam muito no dia a dia de desenvolvimento para acelerar, né, esses comandos primordiais assim. Então, se a gente é programador, se a gente gosta de automação, é hora de automatizar as coisas que a gente usa para desenvolver também, beleza? Vamos falar um pouco de Git agora. Bom, você já sabe que ele tem essa ferramenta aqui do lado, né, na sidebar, na action bar aqui de Git. Eu já deixei até aberta. Como quando eu gero o projeto com Rails, ele já cria ali um git init, etc. Ele já está mostrando que todos os arquivos do projeto não estão no stage, para que depois eu possa fazer o commit e depois eu possa subir. Se eu quiser pôr esse arquivo no stage, ó, eu clico no mais. Ó, foi para o stage. Foi para o stage também. Se eu quiser pôr todos eles no stage, eu ponho aqui, ó, stage all. Beleza? Ó, pus stage all e eu já posso pôr a minha mensagem de commit aqui, ó, first commit, tá? Vou pôr um first commit e vou clicar nesse símbolo. Ó, tá todas as mudanças comitadas, ou seja, empacotadas para subirem. Como é que eu subo isso? Eu posso vir aqui, ó, dar um pull para baixar, eu posso vir aqui dar um push para subir para o master, e eu posso dar um push to para subir para uma branch específica. Como eu não linkei meu projeto com nada no GitHub, GitLab, Bitbucket, então ele não me deixa fazer o push naturalmente, mas você conseguiria fazer o push tranquilo, até rodar o commit all por aqui para não precisar pôr stage depois commitar, você vai pôr tudo de uma vez só, jogar fora as mudanças e todos esses comandos principais, né, do Git, beleza? Vamos ver funcionando isso e também vamos ver funcionando o próprio histórico do Git. Ele já vem então com uma extensão de histórico do Git que eu acho fantástica. Ó, eu vou colocar alguma coisa aqui como One Bit Code. Inclusive ele está pegando aqui o nosso snippet One Bit Code. Não, beleza, deixa só One Bit Code. Eu vou olhar aqui no Git, ó, tá aqui, ó, número 1, uma mudança. Beleza, então ó, tá aqui uma mudança. Ele falou que foi modificado, ó, tem um M que foi modificado. Inclusive ele está me mostrando como era o arquivo antes de ser modificado. Isso não é realmente incrível? Você viu que foi modificado ali, já viu um git diff ali, sem ter que rodar comando nenhum, só clicando no arquivo, né? E agora sim, eu posso ou reverter as mudanças ou dar o stage nele. Aí beleza, eu dei o stage, aí eu posso dar o commit, ou eu posso, por exemplo, jogar fora de novo as mudanças aqui e voltar como era antes e etc. Tal. Posso voltar, ó, discard changes, voltou como era antes. Você viu que incrível que é tudo isso? Eu posso também, então, vou voltar aqui a mudança, só para ter mais coisas ali no stage, né? O Ambit Code, ele mudou, vou adicionar, vou colocar aqui uma mensagem qualquer, vou subir. E agora, ó, eu vou abrir a paleta de comandos, que você deve lembrar que é Ctrl Shift P. Vou escrever aqui, ó, Git, que ele começa a abrir então a extensão. Git View History, Git Log, tá? Na branch que a gente está agora. Olha que legal, ele mostra a árvore de commits para a gente. Ó, o primeiro commit, o segundo commit, mostra em qual a branch está nesse momento, né? Você vê aqui que mostra todas as informações fundamentais para a gente entender como é que está o fluxo do nosso projeto. Inclusive quem fez esse commit e quando. Bem legal, né? Inclusive se eu venho num arquivo como esse e abro a paleta de comandos e digito git, eu posso ver, ó, View File History. Então eu vejo o histórico, né, desse próprio arquivo. Ó. Olha que legal, eu fiz uma comparação, eu voltei para ver como é que era, como é que ele estava antes, como é que ele está agora e etc. Beleza? Então é realmente incrível o poder que você tem do Git aqui. Inclusive a gente vai aumentar esse poder do Git usando uma extensão na parte 3. Beleza? Então você controla completamente o seu Git por aqui, sem precisar ir para o terminal e de uma maneira fluida, né? Sem ter que ter uma interface lenta, sem ter que ter muito trabalho. É simplesmente vir aqui, mandar tudo para dentro e fazer funcionar, beleza? Inclusive se eu venho aqui, se eu não me engano, e salvo,
eu começo a escrever uma mensagem de commit, tento dar OK, ó, ele pergunta se eu quero já rodar, né, jogar tudo para stage e fazer o commit, ó, beleza? Então você nem precisa clicar no mais aqui. Então chega de errar no Git, chega de ter bugs e coisas assim. Show? Agora falando em bugs, na parte do nosso amigo debug aqui, eu vou explicar um pouco como utilizar ele no Ruby. Bom, para ele conversar, né, com o Ruby, poder parar o Ruby fazer as coisas, você vai precisar instalar algumas gens. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque muitas pessoas não são do Ruby, não faz sentido entrar nesse mérito. Mas você tem que instalar algumas bibliotecas ali, que é bem simples, né? Inclusive você pode encontrar isso, se eu não me engano, se você pesquisar aqui talvez Ruby, aqui ó, você vai encontrar essas gens que precisam ser instaladas, ó. Você vem aqui, ó, são essas duas gens que precisam ser instaladas, beleza? Se você for de outra linguagem, de outro framework, é só vir aqui procurar a sua linguagem e ver o que você precisa instalar para o seu projeto conversar ali, né, com o Rails. Para rodar então o debug, né, a gente vai vir aqui, ó, vai clicar nesse menu, eu vou escolher Rails Server, tá bom? Então eu quero debugar o Rails, né, que é o projeto que a gente tem, é o Rails. No seu caso, você vai vir, vai clicar aqui, vai escolher então qual é o debug que você quer fazer, depois vai escolher então dentro desse pacote de debugs qual te interessa. No nosso caso aqui é o Rails Server. Eu vou clicar aqui, ó, Start Debugging, vamos ver o que aparece pra gente. Beleza. Eu não pus nenhum endpoint, então não vai ter onde ele parar o debug, nem nada assim. Então eu vou te mostrar como pôr um endpoint primeiro. Dá um stop. Toda vez que a gente chama então uma URL no Rails, ele vai passar então pelo controller ali. Então vamos colocar no controller, por exemplo, nesse index. Se eu vier nesse index, ó, eu quero que ele pare quando estiver executando esta linha. Então eu vou clicar aqui, ó, nesse vermelho. É só vir do lado, ó, aparece o vermelho onde você quiser, beleza? Então aí você clica no vermelho, marca um endpoint, um breakpoint, certo? O F5 era o nosso atalho para isso, ó. Beleza, ó, tá rodando. Agora que está rodando, eu vou abrir meu browser aqui, vou dar um localhost 3000 products, que é aquela URL. Você viu o que aconteceu? Eu já abri e ele já caiu para cá de novo, porque é o breakpoint, ele parou nessa parte, né? Eu ia executar essa action, né? Então, ó, eu vou dar um Ctrl Shift M para abrir essa paleta e vou ver aqui basicamente onde ele parou. Ó. Esse aqui é meu painel de debug. Ó. Eu posso até usar os comandos Rails P123, né? Que é imprima 123, ó, imprimiu 123 bonitinho para gente. Eu vou dar P arroba, ó, você está vendo essa variável products, vamos ver products. Ó, mandei ele imprimir, tá vazio. Por quê? Product está vazio mesmo, a gente não criou nenhum product. Eu posso inclusive criar aqui um product, tá? Se você não entende esse comando, não se preocupe, isso aqui é coisa específica do Ruby e do Rails, mas o que eu quero dizer é que quando você está debugando, ele para naquele ponto e aí você pode executar comandos e ir passo a passo vendo a saída dele. Inclusive, tem um vídeo de debug no Ambitcode, procura aí o Ambitcode Debug. Ó, criei um product. Eu vou mandar ele dar um step a mais, ó. Dê mais um step, ó. Step into. Ele vai dar mais um step no código, ó. Então ele faz tudo aquilo para pegar o wall, o método wall. Você pode até ver isso ficar lá dentro do core do Rails. Vou dar um step over aqui para pular isso. Beleza? Ó, a gente vai navegando então pelas partes que vão sendo chamadas no Rails. Ó que legal. É bom para você conhecer, né, o próprio framework para ver tudo que acontece passo a passo, e você consegue ir rodando passo a passo e etc. Parar o próprio debug ou continuar o próprio debug. Ó, você pode parar o debug aqui e ele vai continuar normalmente. No browser ele vai parar também porque o projeto parou de rodar, porque o debug parou de rodar e etc. Mas você pode dar F5 se você quiser continuar aqui bonitinho e etc. Beleza? Show de bola! Como o nosso foco não é debug, eu não vou falar mais de debug, mas você viu que você precisa instalar as bibliotecas necessárias na sua máquina para cada tipo de linguagem, framework, etc. Depois vir na parte do debug, clicar na configuração, ele vai gerar a configuração bonitinha aqui para você. E depois selecionar o tipo que você quer e apertar F5. Simples, cristalino,
como água fazer o debug aqui no nosso amigo. Show? Então a gente já viu dos snippets, já vimos do Git, já vimos do debug, também já aprendemos sobre os temas, sobre as extensões. Só nos resta agora então ver o que a gente vai ter na parte 3. Beleza! E aí, aprendemos então sobre extensões, temas, snippets, tasks, sobre como utilizar então o Git e também debugar. E agora, na próxima parte, eu vou trazer para você um pacote com 10 extensões incríveis que eu utilizo e que acelera muito o desenvolvimento, beleza? Então já vai lá para outra parte, te espero lá. Valeu!